Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos Zucchi. E após dormir com essa dor de cabeça aí da derrota aí pro nosso rival, eu tô pegando o vídeo da coletiva do Orlando Ribeiro, vou trazer para vocês para fazer uma análise em cima. Eu não vi ainda, então vamos fazer ao mesmo tempo, né? O que vocês estiverem vendo vai ser a minha reação. Vamos ver o que que dá para extrair disso depois de um resultado complicado que foi esse, para a gente poder ver juntos. Estou trazendo para vocês aí pelo Peixão News. A entrevista coletiva do técnico Orlando Ribeiro. Pode começar, Ju. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Sei que você vai fazer uma análise do jogo, mas eu queria saber também a respeito da expulsão, né, no começo do segundo tempo, o jogador que saiu do banco, queria que você falasse se isso desestabilizou de alguma forma a equipe, enfim, queria a análise do jogo, que eu sei que o senhor vai fazer, e também que você falasse um pouquinho da expulsão, de que forma que isso mudou o jogo, mudou a concentração do Santos, enfim, por favor. Então, a análise que a gente faz é, mais uma vez, né, os clássicos não mudam, né? São detalhes, nós temos que estar sempre atentos aos detalhes, e os detalhes dessa vez foi contrário a gente. Nós erramos um pouco mais que o Corinthians, então por isso que nós perdemos. Orlando, A questão da expulsão, né? Desestabilizou, eu acredito que ali uns 3, 4 minutos, é natural, a equipe fica um pouco, a equipe do Corinthians se sente mais segura, porque acabou igualando, né, o número de atletas, e a nossa deu uma desestabilizada, mas não passou de 5 minutos. Acredito que depois a gente tentou retomar aí os nervos, vamos dizer assim, e tentamos aí encurralar o Corinthians lá, e como ficou 10-10, eu acho que ficou mais igual o jogo. Orlando, Aí a primeira resposta aí do Orlando Ribeiro, em função aí de fazer uma análise do jogo, mas já foi perguntado da expulsão, né? Como que isso impactou. E realmente o impacto da expulsão talvez tenha durado ali no máximo 5 minutos, como ele disse. Sim. Só que esse é um impacto psicológico, não no impacto do jogo, né? No impacto do jogo foi prejudicial a partir do momento que aconteceu essa expulsão errada. O juiz errou. Eu espero de verdade que a diretoria do Santos faça uma reclamação formal aí diante da CBF. A gente sabe que não resolve tanto, mas é importante não deixar impune, tanto pela força do time de mostrar que está sendo prejudicado, que a CBF precisa ficar de olho, quanto para o juiz também, que foi um juiz assim que eu não achei legal para o clássico, sabe? Foi um juiz que parecia que estava tentando aparecer, não no nível assim, nossa, eu quero ser o centro das atenções, mas deu uma pecada assim em alguns momentos, sabe? Não foi legal. Foi um juiz que apareceu, né? E o juiz bom é aquele que não aparece, é aquele que apita, as coisas fluem e o jogo roda da melhor forma possível. Eu acho também que ele quebrou o jogo, talvez ele tenha dado uma picada no jogo para ter o controle e essa picada de jogo favoreceu muito o Corinthians no primeiro tempo, porque o Santos estava melhor. Então teve muito disso e eu acho assim que nessa questão da expulsão o Orlando tem razão. E essa questão do detalhe, eu vou analisar como o Santos deveria ter matado o jogo quando teve oportunidade. Seja no primeiro tempo que estava melhor, deveria ter criado mais chances para matar o jogo, seja no período que ficou com a mais e que pressionou, e que foi um ataque contra a defesa. O Corinthians devolveu muita bola para o Santos. O Santos teve oportunidade de criar, mas não conseguiu e não conseguiu matar o jogo. Se tivesse feito, de repente, 1-0 ali, ou mesmo 2, porque tinha o domínio do jogo para fazer isso, não conseguiu criar e concretizar, mas o domínio estava lá. Talvez a gente tivesse comemorando uma vitória, um jogo que no final o Corinthians pressionou porque acabou ficando igual aí por meia hora, sabe? E eu tô aqui vindo falar para vocês que o detalhe foi esse. E foi, porque de resto é aquilo que eu falei ontem. O Corinthians tem um time melhor arrumado taticamente, é superior, tem melhores valores, e o Santos ainda está abaixo, ainda precisa construir, sabe? Tá achando um caminho com o Orlando Ribeiro que organiza, ajeita, mas falta muito ainda, sabe? Tem que ter peças, tem que crescer, tem que ter um sistema, coisa que ainda não tem. boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse
Você não demorou um pouquinho ali para fazer as alterações depois da expulsão? Foram 11 minutos. Você acha que você demorou um pouquinho? E um segundo detalhe, o Roger Guedes é um jogador muito diferente, principalmente quando tem espaço. Não faltou um pouco mais de atenção em cima do Roger Guedes? Durante a partida toda, Não, principalmente porque o 10 contra 10, que ele tinha um pouco mais de espaço no campo, né? entendi. Então, vamos lá. Eu acredito que, como você falou, é um atleta diferenciado, né? A gente sabe aí da qualidade que ele tem. Então, realmente, nós tínhamos que ter uma atenção maior durante o jogo todo. Eu acredito que foi nos poucos lances que ele conseguiu levar vantagem, e quando tem um atleta desse nível, ele não pode ter nenhum lance de levar vantagem, que aí acontece o que aconteceu. O tempo. A expulsão foi no primeiro tempo, né? Desculpa, estou pensando que é a expulsão do Corinthians. Não, nós tínhamos que ver o que acontecia. Nós temos que ter um tempinho aí para ver que a nossa equipe ia reagir, aonde a gente precisaria mudar, e foi isso que nós fizemos. Eu acredito que o tempo foi hábil, né? Mas quando no final a gente perde, é sinal que o que nós pensamos não deu certo. E aí, nessa questão aí do Roger Guedes, ele tem razão quando ele diz que foi um dos poucos lances. O Roger Guedes talvez tenha tido aí uns 3 lances individuais assim melhores. Ele teve alguns lances mais aleatórios, que ele ficou bem marcado. Teve vezes que ele pegou no 1 contra 1 e o jogador. Teve uma vez que o Ed Carlos estava de frente para ele e não deixou ele passar só cercando, sabe? Não combateu, não, só ficou na frente parado e não deu opção para ele, sabe? De fintar, fazer uma jogada individual. A gente viu que o Roger Guedes na velocidade é um problema, foi onde ele matou o jogo. E foi um lance específico, mas dentro daquilo também que eu analisei, né? O time mais para frente, o time muito assim no desespero de precisamos matar esse jogo, porque teve oportunidade antes e não fez. E aí ficou um espaço grande para o Roger Guedes fazer jogada. Teve falha de marcação? Teve. O Corinthians tabelou no meio antes do Roger Guedes sair na ponta. E quando ele saiu na ponta, ele saiu nas costas do Auro, que estava dando combate ali no meio, e o Sandri não conseguiu nem chegar perto da velocidade, sabe? E ninguém chegou, ninguém. E ele ainda me toca no único lugar que ele poderia ter tocado para fazer o gol, sabe? O João Paulo não conseguiria pegar, a bola entrou lá. Qualidade do cara, mérito, bobeira nossa, tem que melhorar. Sobre a demora, eu não acho que o Orlando Ribeiro esteja errado no sentido de observar o que acontece para saber o que dá para fazer e não mexer na loucura, sabe? Daí falar, agora teve expulso, então vamos, sei lá, tirar um atacante e colocar um zagueiro, colocar um volante, que acontecia muito, né? A gente via isso muito no futebol algumas décadas atrás, né? Talvez nem tão longe, assim. Mas tá certo, sabe? Observa, sente o que o time vai precisar. Às vezes essa espera culmina no desastre, né? Às vezes se espera ali porque espera o time reagir, o time ainda tá morto ali apanhando e o outro time aproveita e mata o jogo. Mas é exceção, sabe? E foi o que aconteceu. Então ele esperou, tal. Eu não acho que ele demorou muito para mexer no sentido de demora, no sentido da demora. Eu achei que as opções não deram resultado e que ele poderia ter feito substituições diferentes. Boa noite, Orlando. Boa noite. Queria que você falasse se as substituições que você fez para o Corinthians vir com 4 no intervalo, só de uma tacada só. Se isso, de alguma forma, você acha que surpreendeu o comportamento? Porque enquanto o Santos estava com um a mais, a coisa caminhou, né? Mas depois que perdeu, o Corinthians pareceu ter mais peças no meio-campo, ter mais jogadores ali, e isso acabou dificultando para o Santos na criação de jogadas. E por que o Natan não foi relacionado, sendo que ele era o titular até então? Porque ele perdeu o espaço dele, na sua opinião, até para o Auro, que passou a ser uma opção. Vamos pelo Natan. O Natan não fez um bom jogo contra o Bragantino, né, e não teve uma boa semana. Então e a semana do Auro e do Madison foi melhor. Então nós não podíamos arriscar, né, como nós tentamos trazer os que estavam melhor na semana. Então a questão do Natan foi essa. A questão do Corinthians ter voltado com 4 substituições, o Corinthians já não entrou com a equipe que já vinha entrando, já vinha jogando há mais tempo.
Já tiveram algumas substituições em questão da final que eles tiveram. Então, realmente, o Vitor precisava fazer alguma coisa. No intervalo, ele achou que precisava povoar um pouco mais o meio. E eu achei que nós precisávamos ter um pouco mais, um atacante a mais, já que nós estávamos jogando praticamente com 2 volantes. Então, a ideia é ter mais um atacante junto com o Marcos. Nós ficamos praticamente num 4-2-4. E para chegar com muito mais qualidade pela beirada, pelo lado do campo, para ter 2 atacantes dentro da área. Não deu certo, nós perdemos o jogo. Lando, boa noite. E aí ele, falando da situação do Natan, né, que é interessante, né, porque ele vive o dia a dia, né, então eu não vou criticar o treinador se ele acha, se ele fez uma leitura de que o Natan não foi bem no jogo anterior contra o Bragantino e que ele não teve uma boa semana. Então, talvez durante os treinos ele não tenha estado bem, de repente confiança, alguma coisa que está acontecendo na vida dele. É igual a gente, tem semanas que a gente está arrasando, tem semanas que a gente não está muito legal, as coisas não rendem e não fluem tanto. Então, tranquilo, não vejo problemas nisso, né, nesse sentido. Quanto à questão das substituições, o Corinthians ter feito 4 de uma vez sem problema nenhum, sabe? Se o treinador acha que isso vai corrigir os problemas e vai armar o time, nossa, sabe? O treinador tem o direito de fazer quantas ele quiser no momento que ele quiser. É a responsabilidade dele, é o trabalho dele. Então, parabéns para o Vitor Pereira que arrumou a marcação. Eu acho que o Orlando Ribeiro, sim, mandou mal na substituição. Primeiro, por ter tirado o Rodrigo Fernandes, que é melhor jogador do que o Camacho. Nada contra o Camacho, tá? Eu tenho restrições, mas é um ser humano, é um bom jogador de futebol, não é um jogador excepcional, mas também não é ruim, sabe? Então é um jogador que tem seus momentos, tem seus jogos. Segundo a análise do Rueda, jogador barato que quer jogar no Santos, então se ele é bom de grupo, ele compõe bem, ele faz coisas que o técnico precisa e isso ajuda a engrossar o elenco, a gente ter mais opções bacanas, sabe? Inclusive, se a gente qualificar mais o elenco, a tendência é que daí ele vá para o banco seja opção, e é bom a gente ter opções de qualidade para momentos, e nisso eu vejo que o Camacho faz bem. E quanto a essas substituições, eu acho só que o Orlando Ribeiro errou em tirar o Rodrigo Fernandes e não o Camacho, e errou em colocar o Lucas Barbosa meio perdido, assim, né? Tipo, era para ser um segundo atacante ali meio que perto do Marcos Leonardo, mas às vezes caía para o lado onde deveria estar o Ângelo, daí ele não dava apoio nem de um lado nem do outro. Eu talvez até colocasse o Lucas Barbosa no lugar do volante, no caso seria o Camacho, mas eu colocaria o Lucas Barbosa e o Ed Carlos por trás dos 3 atacantes, fazendo um quinteto, né? Como se fosse um W, assim, né? Então, tipo, Lucas Braga, Ed Carlos, ou o Lucas Barbosa, talvez o Lucas Barbosa, por causa do Ed Carlos jogar com o pé esquerdo pela direita, né? Então, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo, Ed Carlos e Ângelo, que daí teria mais ligação, teria mais jogada. Aí você deixa só o Rodrigo Fernandes ali para povoar o meio e começar o início do trabalho de bola, e os laterais avançam e formam uma linha ali com o Rodrigo Fernandes, né? Então você deixa o Rodrigo Fernandes, o Madison e o Felipe Jonathan como se fosse uma trinca atrás dos 5 que estão mais à frente. Eu acho que funcionaria melhor, mas é muito fácil eu falar. Primeiro, porque eu não sou treinador de time nenhum, né? Então eu não tenho essa responsabilidade. Segundo, porque eu estou falando depois do jogo, né? Depois do que não deu certo. E como disse o Orlando Ribeiro, não deu certo, nós perdemos o jogo. Sobre as substituições, você citou um pouquinho aí essa do Rodrigo Fernandes. O que você pensou, né, que você colocou o Lucas Barbosa no lugar do Rodrigo Fernandes? Ele foi o melhor no primeiro tempo, na primeira visão ali de marcação, e na hora que o jogo estava ali 0-0, ficou 10 contra 10, ficou muito morno, você colocou o Derek, o Auro e também o Sandri. Qual que é a sua análise dessas substituições? Obrigado. Eu acho que aí a parte do Rodrigo, em partes você já colocou, que a gente precisava, que nós pensamos no jogo. Ele estava marcando muito bem, né? Ele marca ali muito bem na entrada da área, e o Corinthians estava com a menos. Então nós imaginávamos que aquele atleta que poderia nos causar problemas na frente da nossa zaga não queria mais, que era o Yuri, e aí nós encontramos uma maneira de colocar um atacante a mais tirando um volante. O Camacho fez a função dele ali, então
na minha opinião, ali, a gente não tinha muito o que fazer. Tinha que tirar um matador e colocar mais um atacante. Questão das substituições. Nós iríamos colocar o Miguel, né? Mas no momento que nós tivemos que segurar para colocar o Auro, porque o Madison teve um problema, não conseguiu, pediu para sair. E o Luiz também, o Luiz Felipe. Então, são 2 substituições aí que nós tivemos que fazer por ordem médica, né? Então, aí a gente não tem muito o que escolher, não tem muito o que pensar, né? Já que pediram, já que não estavam em condições de continuar no jogo, a gente tinha que mudar. Orlando, aqui, boa noite. E aí, ele explicando a questão da marcação, né? Por que que tirou o Rodrigo Fernandes? Já falei, eu preferi que tirasse o Camacho e mantivesse o Rodrigo Fernandes. E sobre as substituições aí do Márcio e do Luiz Felipe, os jogadores, pelo visto, tiveram problemas médicos, ele ainda não informou, eu, pelo menos, ainda não tive acesso a essa informação, saber o que que eles sentiram, o que que aconteceu, mas a gente já vê que foi opção do médica, né? Então, assim, o jogador sentiu alguma coisa, pediu para sair, e daí teve que entrar os reservas que estavam disponíveis, no caso, o Auro e Derek. Não são, talvez, as melhores opções no geral, mas eram as opções que estavam à disposição, né? Então, 6 por meia dúzia tem que fazer e não dá para discutir quando é uma questão médica, sabe? Se fosse só a opção por, vou tentar criar uma coisa diferente, a gente entende, mas não foi o caso. Ainda sobre as substituições, 2 jogadores que, pelo que você falou, não pediram para sair. Talvez os destaques do Santos no ano, para a torcida. Ângelo e Rodrigo Fernandes, eles têm alguma lesão? Ou você achou que os 2 saindo, o Santos estaria mais próximo da vitória? Não, o Rodrigo é o que eu falei, é um volante que ajuda muito ali na marcação, né? Nós entendemos que o Camacho é um segundo volante, então daria ponto para a gente ali na entrada da área, e o Ângelo caiu um pouco o rendimento dele. Com o Miguel com mais gás, com mais volúpia, com mais vontade, mais vontade não, desculpa, com mais condição de jogo, eu acredito que a gente poderia ter, pelo aquele lado ali, ter tido mais ações, né? Então, a questão do Ângelo foi essa, a gente achou que caiu um pouquinho o rendimento dele. E aí, mais uma vez, eles justificando substituições, né? E daí, quando ele fala dos destaques da torcida, cara, que ódio, cara. De verdade, cara. O treinador, ele não tá para jogar para torcida, ele tá para ganhar o jogo e, por consequência, a torcida apoiá-lo pelos seus resultados. Eu, como torcedor, fico bravo com muita decisão e discordo de muita coisa, mas é o cara que tá lá para ser pago, é o trabalho dele, sabe? Tipo, ainda mais o Orlando Ribeiro, que precisa mostrar serviço. Ele já falou que no Santos, se o Santos mandar ele pro sub-20 de volta, ele vai, mas que ele só vai aceitar propostas em times profissionais. E assim, pelo trabalho que ele está demonstrando, grande chance dele ir para uma equipe menor num prazo relativamente curto. Então eu acredito até que o Orlando Ribeiro não deva ficar no sub-20 do Santos ano que vem, independente de qualquer coisa. Grande chance de repente, chamarem ele, fazer um trabalho, de repente, uma Série C, pegar uma equipe que precisa se organizar, ter um jogo seguro, e isso ele já mostrou, seja por categoria de base, seja agora nesse momento do Santos. E assim, bucha, pegar um time profissional de massa, primeira divisão, numa fase ruim, fase financeira complicada, e arrumar esse time para esse time jogar e ser competitivo, isso ele está conseguindo, né? Então, eu acho pouco provável que ele permaneça como funcionário do Santos, independente de qualquer coisa, e inclusive eu acho que a diretoria do Santos tem que se mexer para já escolher quem que vai ser o técnico, pensando já no planejamento do ano que vem. A gente já está aí no final de outubro, logo o campeonato acaba, são as últimas rodadas já do Brasileiro, e a gente tem que ter uma definição, a gente tem que saber quem que vai jogar, quem que vai crescer, quem que vai montar, sabe? Quem que vai falar que precisa de jogadores com determinadas características para o departamento de scout ir atrás, final de temporada já tem que ir assinando com um jogador sem contrato, que está acabando o contrato, quem que vai renovar, quem que vai comprar, sabe? A gente precisa, quem que vai ser dispensado, que não tem que ficar de jeito nenhum. Então, precisamos. Aí fica aquela coisa, né? Do executivo. Daí ele vai lá e fala baboseira sobre os executivos. Cara, o cara já queimou o filme com os poucos executivos que passaram no Santos. Independente do trabalho, da qualidade do trabalho que foi desenvolvido no Santos, tá? Não tô julgando o trabalho do cara. Eu tô dizendo que ele queima o filme pelos caras não ficarem muito tempo trabalhando no Santos, e daí depois, na sequência, ele queima
Ele queima falando uma coisa dessas. Daí quem que vai querer trabalhar no Santos, cara? Só o cara que precisa aparecer. E daí a gente não precisa de um cara desse, a gente precisa de um cara que venha para resolver, que já tem experiência, que traga um algo a mais que o Santos ainda não tem. Voltando para falar do Ângelo, o Ângelo caiu bastante, teve até um lance de displicência que ele não foi, sabe? Assim, aquela coisa, ele fica parado esperando para decidir. Cara, quando o cara tá nessa vibe, é melhor tirar mesmo, até para não queimar o jogador, sabe? Porque daí ele começa a errar muito, a torcida já vai ficar de cara, porque o cara não tá participando do jogo ativamente, sabe? Jogadores que são muito técnicos e que conseguem resolver sozinho, eles têm esse problema, assim, de em determinados momentos o cara, sabe, assim, tipo, a coisa não tá fluindo, então ele dá uma desabada. O cara que ele é mais esforçadinho, que o futebol dele depende dele se mexer, correr, normalmente ele não é displicente porque ele tem que ficar ligado o jogo inteiro, porque é assim que aparece o futebol dele. O Ângelo realmente caiu. Ele falou que ia entrar com o Miguel antes, mas ele teve que esperar, né, por causa das alterações, e daí o Miguel veio depois. E não conseguiu mostrar, até porque o Santos também não conseguiu mostrar grandes coisas, né? Minha pergunta sai um pouquinho do jogo, é sobre planejamento para 2023. Queria saber se você já sabe se no Santos existe já um planejamento e qual a sua participação nesse planejamento. Você dá opinião sobre os jogadores que podem chegar, os jogadores que podem sair. O Santos tem algumas situações de dúvidas de renovações de contrato. Você participa disso com opiniões técnicas ou não? Obrigado. O planejamento em termos de quando acaba o campeonato e quando retorna das férias, os dias, as programações, a gente tem ajudado, porque isso a gente tem que fazer bem antes, até para os atletas se programarem, e nós também. Questão de indicação de atleta, a gente não está fazendo isso, a gente sabe que nós somos, por enquanto, interinos, então a gente está apenas dando uma opinião em questão do grupo, do que está acontecendo no grupo, que a gente está vendo em termos de qualidade do grupo. Mas um planejamento direto, a gente está só ajudando, nós não estamos participando. Oi? Ainda não. E na entrevista coletiva, muito obrigado. E assim encerrou-se a entrevista coletiva de Orlando Ribeiro falando sobre o planejamento para o ano que vem. Você viu que ele falou da parte de cronograma, datas, quando que tem apresentação, quando que sai de férias, quando que volta, e ele disse que é o mínimo que tem que fazer e eles estão ajudando nisso. E realmente, ele é funcionário do clube, ele é o técnico interino e ele tem que pensar nesse planejamento visando a próxima temporada para o Santos poder ter isso organizado, tanto para os atletas planejarem quanto para a comissão técnica. Sobre renovações, contratações, etc., ele não está envolvido e ele mesmo falou, nós somos interinos, ele não é o técnico do Santos, então ele não indica nomes. O que ele pode fazer é observar e falar para a comissão técnica, ó, essas posições a gente sente que está abaixo, esses jogadores aqui não estão no nível, então pode passar para frente, esses outros jogadores aqui a gente acha que tem que renovar porque eles precisam de espaço, precisam crescer e tudo mais. Então, assim, os pontos estão bem arredondados, entrelaçados dentro do que ele pode. Então, ele não está dando palpite ainda em cima do grande, né, do macro, né, do cenário maior. Eu achei que faltou fazer uma análise do jogo, né? Então foram pequenos pontos falando especificamente da expulsão do Santos e das substituições. Não foi falado aí sobre o que o Santos criou, o que o Santos não criou, sobre a falta de qualidade para matar o jogo, qualidade barra tranquilidade também faltou, sabe? Então, nesse sentido, acho que pecaram aí os jornalistas, ficaram muito focados aí na substituições, e eu acho que o que eu falei, as substituições médicas, ok, as substituições de jogo, nem tanto, sabe? Então, mas é isso, galera. A coletiva foi essa, foi uma coletiva aí de cerca de 8 minutos. Fizemos uma análise, eu até divaguei um pouco ali, falei sobre planejamento, coisas que a diretoria tem que ir atrás e a gente tem que se mexer. A gente não pode ficar refém de esperar chegar o executivo que a gente nunca acha, a gente não pode ficar refém de várias situações que não fazem sentido. A gente já tem que começar o planejamento do ano que vem, a gente parte do princípio que o Santos não cai, porque faltam só 3 pontos, em algum momento o Santos vai conseguir aí, acho que faltam 5 jogos, se não me engano, então tem como fazer, ganhar um jogo em 5 para se garantir. Se garantir 100%, talvez com essa pontuação o Santos já sabe que os times lá de baixo estão perdendo
direto, assim, uma atrás da outra. Então, talvez com menos pontos os times não caiam. Mas uma vitória para garantir e trabalhar, sabe? Então, assim, se já temos um levantamento, saiu até uma matéria no UOL esses dias falando que tem carências em cada setores, né? Então tem, tipo, o lateral direito, tava se falando em trazer mais um zagueiro, no meio de campo, meia de criação, e no ataque, mais um atacante de lado. Que é aquilo que a gente fala, né? Até para ter reservas, né? Então, assim, você ter opção para o Ângelo, a gente ainda, o Miguelito é muito novo, a gente ainda tem que ver se ele vai ser essa opção. A gente tem que ter opção para o Lucas Braga, a gente tem que ter opção aí para todas as posições e qualidade. O meio de criação, se a gente achar um que vem para ser titular, arrebentar, nossa, cara, deixa o Ed Carlos atrás para crescer atrás desse cara. Mesma coisa, se a gente puder trazer um lateral direito titular que seja bom, deixa pro Natan crescer atrás do cara, né? Então, assim, você faz uma escala. Você está trazendo um jogador para resolver os problemas ou você está trazendo para compor elenco? O Santos deveria contratar 5, 6 jogadores para resolver problemas, sabe? Então, assim, vai trazer um zagueiro, traz um zagueiro central para ser titular na frente do Maicon, fazer a dupla com o Bauerman. Porque daí o Maicon seria a opção. E o Maicon, como opção, ele dá conta de jogar vários jogos. Ele não dá conta de ter grande sequência porque lesiona muito. Mesma coisa, você quer ter um outro volante marcador com as características parecidas com o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes é o titular, traz um para compor atrás dele. Lateral direito, já falei. O meio de criação, traz um para ser titular, deixa o Ed Carlos crescer atrás do cara. Jogador de ponta, atacante de ponta. Você vai trazer um para ser titular, traga um, assim, de repente, para. A gente tem o Soteldo, né, até o meio do ano, pelo menos, mas digamos que o Soteldo é o titular, o Lucas Braga reserva. Beleza, porque o Lucas Braga, assim, ele é um bom reserva que dá opção, em alguns jogos ele arrebenta. É a mesma coisa, Marcos Leonardo é o centroavante titular, Juan Seco é uma boa opção. Aí para o Ângelo, se o Ângelo é o titular, o Miguelito é uma boa opção. Só que se você trouxer um cara para arrebentar e vir para ser titular no lugar do Ângelo, o Ângelo pode crescer atrás desse cara, sabe? E até dar opção quando o cara não tá bem, tá suspenso e tudo mais. Então a gente tem que pensar nesse planejamento, não pode esperar. Divaguei de novo, né? Mas é que a gente já tem que estar pensando no ano que vem. Nós, Santos, tem time que ainda não, né? Que briga por muita coisa. A gente não vai brigar por grandes coisas, então vamos focar em já deixar tudo organizado. E eu tô achando que o Rueda tá pecando nesse ponto. Fica nessa de, eu tenho que ir atrás do executivo. Daí depois fala mal do executivo. Aí não vai atrás do técnico, sabe? Já vai atrás. Aproveita que esses nomes aí estão disponíveis e já começa a sondar, sabe? Então, assim, você tem opções que os caras só querem assumir no começo da próxima temporada. Beleza, sabe? Já chega pro cara e fala, a vaga tá disponível, vamos conversar, faz entrevista, se tudo correr bem, já acerta o contrato e fala pro cara, tal dia você assume, sei lá, algum dia de dezembro para já começar os trabalhos pensando na temporada seguinte. É um jeito certo de se trabalhar e minimizar erros e agilizar, queimar etapas que tem times que não vão conseguir. Mas é isso, vamos contar que as coisas vão ser as melhores e que tenhamos novidades próximas, até para o Rueda tirar um pouco desse foco do futebol dele, que não realmente não é, sabe? Daí ele mistura muita coisa e tal. O Rueda tem que se preocupar com Vila Belmiro, tem que se preocupar com jogos na capital, tem que se preocupar com dinheiro, tem que se preocupar em ter uma pessoa boa e de confiança no futebol e que realmente vai trazer resultado pra gente. É isso, galera. Obrigado por você que assistiu até o final. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, traga mais cientistas. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.